Bom dia, pessoal! Hoje no canal trago um convidado excepcional que queria entrevistar há tempos. Finalmente conseguimos. Está conosco Francesco Narmeni, de Smettere di Lavorare. Olá, Francesco. Olá, Fabio, muito obrigado por este convite, por esta oportunidade, não agradeço muito. Imagina, olha, eu sou um grande fã seu, digamos, e por isso queria te entrevistar. Aliás, queria dizer também o motivo pelo qual decidi te entrevistar. Porque um dos meus objetivos, sobre o qual também falarei no canal, é me aposentar aos 60 anos. Um pouco adiantado, mas não muito. E como é um dos tópicos que você aborda, seja no seu canal, no seu blog ou nos seus livros, eu disse que preciso entrevistá-lo. Hoje, nesta entrevista, também falaremos sobre dois livros escritos por Francisco. Ok, são Parar de Trabalhar e Rico Apenas Economizando, que são dois livros que eu devorei, Francisco. Então também farei algumas perguntas sobre esses dois livros. Quero explicar um conceito importante que deve ser compartilhado. O fato de ser feliz vivendo com pouco, que acredito ser um conceito que para mim era completamente desconhecido, e gostaria que você me explicasse um pouco mais e compartilhasse um pouco desse conceito. Sim, olha, em geral, pela forma como crescemos, como nascemos dentro da sociedade, como somos educados, até mesmo instruídos, se quisermos, normalmente pensamos o contrário. Ou seja, o fato de que a abundância, o ter, o possuir, a possibilidade de obter, de ter para si, de alcançar certos objetivos, representa a felicidade em nossa vida. Bem, considero isso, mas é uma opinião pessoal na qual baseei grande parte da minha vida e escolhas. Esse paradigma que a sociedade nos impõe, na minha opinião, está completamente errado. Tendemos a acreditar que riqueza, conforto e oportunidades resultam principalmente de possuir, ter e alcançar objetivos, quando na verdade é uma grande enganação. Porque na maioria dos casos, quando se atinge um objetivo, quando se obtém algo, quando se alcança o que se quer alcançar, mas principalmente quando se adquire coisas, comprar traz felicidade passageira, logo percebida como efêmera. Não que não seja uma verdadeira felicidade, é uma verdadeira felicidade, porque todos, por exemplo, eu não sei. Dou um exemplo simples. Ao comprar um celular novo, gostamos dele porque é bonito, brilhante e tem novas funções. Estamos muito felizes e entusiasmados com sua presença nos primeiros dias. O problema é que essa felicidade dura muito pouco e depois precisamos encontrar algo mais. Um novo objeto, um novo serviço, um novo objetivo a alcançar, mesmo que queiramos, para experimentar novamente essa felicidade. Bem, isso também seria bom. O problema é que, por quê? Para perseguir esses objetivos, para manter alta essa necessidade contínua de felicidade que perseguimos através da compra, exatamente. Somos obrigados a seguir as regras da sociedade que exigem trabalho constante, com o objetivo de comprar por toda a nossa vida objetos que nos custam dinheiro. E então acabamos vivendo uma vida basicamente trabalhando, fazendo quase sempre coisas que detestamos. A maioria das pessoas faz trabalhos que não ama muito, e então vive uma vida de trabalho e esforço contínuo. Para obter essa felicidade efêmera, que precisa de um reforço contínuo, veja, é possível mudar esse paradigma, eliminar tudo que é supérfluo e viver apenas com o mínimo. O que se descobre, afinal, qual a grande descoberta após um tempo? Além dos pensamentos clássicos que nos fazem dizer sim, mas sem comprar ou me permitir algo, minha vida seria muito cinzenta e triste. Descobre-se que essas coisas, na verdade, não são realmente necessárias. São apenas maneiras de alcançar a felicidade. Muito rápidos e fáceis de entender no curto prazo, além de serem substituíveis. Essa felicidade pode ser substituída pelo relacionamento com os outros. Se conseguirmos ter um relacionamento harmonioso e feliz com os outros, um relacionamento profundo de compreensão mútua e de amor recíproco,
Entende-se que toda aquela felicidade que obtínhamos através dos objetos se encontra no relacionamento com os outros. E, além disso, essa escolha, acima de tudo, não nos condena mais a uma vida de trabalho. Porque se você não precisa mais obter a felicidade através da compra, você pode escolher, por exemplo, como eu fiz, de não trabalhar mais ou trabalhar muito pouco, e então ter, por exemplo, muito tempo disponível, tempo que justamente você dedicará ao relacionamento com os outros. No meu caso, por ser um adulto de 40 anos, no relacionamento com a família, filhos, meus pais idosos e os poucos amigos verdadeiros que escolhi manter, esta felicidade, a longo prazo, especialmente, descobre-se ser muito mais profunda, duradoura, satisfatória em relação à felicidade efêmera, e que exige reforço econômico constante, especialmente da felicidade e do consumo. Portanto, viver com pouco não é uma renúncia, esta é a formulação-chave. O importante é dizer não é uma renúncia, mas é entender que a felicidade, a verdadeira, profunda, passa por outros canais. Na verdade, eu gostei muito desse conceito, de parar de trabalhar esse conceito. Na verdade, no início eu disse, ok, né, este é um belo livro, fui lê-lo com entusiasmo, porque já esse conceito te faz refletir e então também te deixa um pouco em dúvida. Todas as coisas em que você acreditava. Primeiro você diz, ok, há algo que eu preciso mudar. Então, mudar do ter para as relações. Muito importante, porque as relações são a única coisa que você realmente tem, que você realmente possui as coisas, é verdade que as possui, mas elas sempre têm um prazo de validade, elas te dão uma felicidade com prazo de validade. Por outro lado, as relações, as verdadeiras, as profundas, duram para sempre, e então, quando você realmente precisa, as pessoas estão lá. Se você provou ser realmente uma pessoa confiável com quem pode ter um relacionamento profundo, tranquilo, transparente, até de verdadeiro amor, poderíamos dizer também que essas pessoas estarão sempre lá no futuro e quando você precisar, e todos, mais cedo ou mais tarde, precisamos, as pessoas nos ajudam, confortam e apoiam, não as coisas. Portanto, é uma felicidade realmente muito mais profunda, muito mais complexa, né? Até articulada do que a mera felicidade que vem através da compra. Que, repito, não é uma felicidade inexistente, é uma felicidade verdadeira. Só que o problema é que é temporária e custa o que dissemos. Sim, de fato, né? Eu também, ó, chegando a um certo ponto, percebi que não queria viver para trabalhar. Continuar a ter que pagar e trabalhar como um condenado. Para quê? Então eu disse, não, aqui eu preciso mudar algo. Então, bem, faço um pequeno parêntese. Eu tive um período, aliás, em breve publicarei no canal um pouco da minha história. Eu tive um período difícil a nível financeiro. Ok, foi por causa dos rendimentos e também porque eu administrava mal o dinheiro, apesar de poucas escolhas erradas. Então, depois eu te conheci, seus vídeos, seu livro chegou no momento certo. E devo dizer que apenas por parar de trabalhar eu ganhei, ou seja, investi 12,90 € e economizei 3.400 euros por mês. Então, valeu a pena. E eu gostaria que, né, porque na minha opinião, o conceito de economia é mal compreendido. Ou seja, nas pessoas, quando se fala em economia, quer dizer, você também dá esse exemplo, encontro a assinatura da televisão com 30% de desconto, faço a assinatura e economizei. Você pode realmente nos explicar o que significa economia? Então, eu tenho uma abordagem muito extrema para a economia. Isso é importante dizer, porque eu sei que nem todas as pessoas são como eu, e sei que nem todas as pessoas pensam como eu, mas, digamos, eu realmente sinto isso, eu te digo isso como uma premissa, eu realmente sinto um prazer real em não gastar dinheiro, eu realmente gosto de ver que todas as mensagens publicitárias, todas as influências da mídia que chegam e tentam me empurrar para comprar, porque nós vivemos em um mundo onde tudo conspira contra nós com o objetivo de nos impulsionar a comprar. Gosto de notar que essas mensagens não me afetam. E quando passeio pela cidade, não sou atraído pela vitrine que exibe sapatos lindos ou a jaqueta maravilhosa. Eu me sinto muito forte por não ser atraído por essas mensagens. Para mim, a economia é economia em 100%.
Quando te dizem, como você estava dizendo, por exemplo, compra a assinatura da XPay TV sem mencionar nomes, que te damos 30% de desconto. Para mim, o verdadeiro desconto seria de 100% que você obteria se não assinasse essa assinatura. E então essa minha abordagem é muito, muito extrema e naturalmente me levou a economizar muito dinheiro. Então, ao longo dos anos, consegui economizar muito dinheiro que depois me permitiu investir na construção de uma casa onde moro. Ter tranquilidade financeira me permitiu viver sem trabalhar e me demitir com leveza. Então, no final eu digo que vivo com o mínimo, fazendo apenas o que me interessa, porque vejo que não preciso de dinheiro. O que eu acho importante enfatizar sobre a questão da economia é que muitas pessoas a consideram uma forma de avareza, né? Uma forma de... Enfim, aqueles termos horríveis que o sistema incutiu em nossas cabeças, ou seja, se você não gasta dinheiro, você é um avarento, um sovina, etc. Mas todos esses termos são especialmente criados para nos incentivar a gastar, porque vivemos dentro de um sistema econômico que funciona exatamente dessa maneira, ou seja, se você gasta, as coisas avançam, as pessoas, a economia dirá. Se você não gasta, a economia, como configurada, não funciona. Veja, na verdade, podemos dizer que cada gasto que você faz, se você olhar para a sua realidade pessoal, cada gasto que você faz te empobrece. Não, e o dinheiro, e este é um conceito que está presente no meu segundo livro que você mostrou antes, né? Estou economizando. Segundo o meu conceito, o dinheiro deveria ser usado apenas para gerar mais dinheiro e não para se conceder luxos ou comprar coisas apenas para possuí-las. Para mim, é extremamente errado o conceito de que a riqueza econômica seja ditada, seja de alguma forma configurada. Dependa das coisas que você possui, porque as coisas que você possui, na maioria dos casos, custam outra riqueza econômica para mantê-las. Vamos usar o exemplo do carro. Você acredita que é rico porque pôde comprar um bem-estar ou, de qualquer forma, parecer rico porque comprou um carro de 30, 40, 50 mil euros? Na verdade, esse carro depois te custa, anualmente, mantê-lo, outra riqueza econômica. Então, é um abismo. Você criou um abismo em sua vida que só absorve dinheiro. E então você, para mostrar aos outros que é rico e que está bem de vida, na verdade, você se torna cada vez mais pobre, né? O paradoxo da nossa sociedade. Por isso, acredito que a economia é o caminho certo a seguir. Absolutamente, eu concordo com isso. Outro exemplo que você deu em seus livros que eu gostei, em vez de pensar em economizar, então ir ao mercado e comprar sapatos de 10 euros, eu compro 10 pares. Compro um bom par de sapatos, pago até 120 euros, mas dura 5 anos. Absolutamente isso. O fundamental é a qualidade, mas isso faz parte de um conceito mais amplo que também envolve toda a filosofia que seguimos. No meu canal e blogs, sigo a filosofia da simplicidade voluntária, que não é estupidez voluntária, não é ir dizer que eu gasto muito pouco, o mínimo possível, em 360 graus. Não, eu também compro gastando quando há necessidade, aquelas coisas que, no entanto, sei que duram, que sei que são uma compra fundamental, não sei. Existem coisas que faz sentido comprar, não sei. Por exemplo, né, eu gastei X euros para comprar uma batedeira. Dou um exemplo. É claro que eu poderia ter amassado o pão. Imagina que faço muita produção caseira. E assim por diante. O pão ou a pizza ou os bolos, tudo o que você quiser à mão. Mas teria sido muito tolo, porque aquele tempo que eu teria desperdiçado amassando a pizza à mão por meia hora, é tempo que subtraio de outras coisas que, na verdade, me trazem um benefício econômico muito maior. Portanto, é uma revolução bastante desencantada, a nossa. Faz sentido gastar quando faz sentido gastar naquelas coisas que faz sentido comprar. E como você fazia, por exemplo? Você vai ao mercado, compra sapatos de 15 euros que duram 2 meses, ou de 80 euros, de boa marca e bem costurados. Você precisa saber reconhecer, assim como os suéteres de lã, feitos de uma certa maneira, que são mais quentes do que os suéteres sintéticos. Mesmo que você pague mais por eles, etc., faz muito sentido gastar bem, onde a longo prazo isso te faz economizar. Sim, eu concordo. Eu também fiz essa mudança mental, porque de qualquer forma não é fácil.
Então, exatamente, o que nos rodeia, os pensamentos e a maneira de ver o dinheiro, as coisas são essas. E devo dizer também uma coisa que você disse no início, que na verdade é verdade. Ao começar a economizar, você percebe que é possível e vê o dinheiro crescer, sentindo mais satisfação ao guardar 100 ou 200 euros do que comprando algo. Sim, porque muitas vezes isso é mal interpretado, como se sentisse satisfeito por acumular. Mas não é isso, né? É se sentir forte diante de um sistema que nos condiciona a todo momento a comprar. Quem estiver assistindo a este vídeo provavelmente verá alguns anúncios enquanto o assiste, e isso mostra como tudo é lucro. Em todo lugar se tenta obter lucro. O verdadeiro objetivo é ser forte diante dessas mensagens e não se deixar influenciar. Não é só dizer que é bom, minha conta bancária também está aumentando, porque depois, em certo ponto, você usará essa conta bancária para fazer compras e investimentos que gerarão mais dinheiro, que por sua vez não são. Este investimento, por sua vez, não é destinado a acumular ainda mais, é destinado a proporcionar uma tranquilidade econômica que lhe dá a possibilidade de ser mais livre. Ou seja, não precisar trabalhar todos os dias, nem seguir regras de que você não gosta no trabalho. Ter alguém que te comanda, alguém que pode ligar até no sábado e dizer, venha trabalhar porque precisamos, e você tem que dizer, sim, sim, senhor, é para isso que o dinheiro serve, para obter a liberdade. Legal, eu gosto e queria fazer outra pergunta, né? Uma curiosidade minha, já que vai bem, é um pouco o que eu também quero fazer e já que cometi alguns erros no passado. Queria entender se você poderia me contar, se quiser, a sua história de como fez a transição justamente de empregado para parar de trabalhar. Então, como você gerenciou isso? Então, ele foi uma transição lenta, porque tudo o que eu conto nos meus livros, também no canal do YouTube, nas lives e assim por diante, não havia sido planejado anteriormente. Quer dizer, eu não havia encontrado alguém que tivesse, entre aspas, codificado de forma prática e esquemática esse processo, então agora, ao contá-lo, pode parecer simples. O problema é que 10 anos atrás, quando eu fiz isso, ninguém nunca havia escrito sobre isso em lugar algum, pelo menos não na Itália, talvez no exterior. Sinceramente, não sei. E precisei criar meu próprio caminho, mas então foi um processo lento. Esse é o interruptor mental. Fui eu quem teve que dizer: não quero passar a vida sendo obrigado a trabalhar e fazer o que detesto. Porque eu estava trabalhando em Bolonha. Naquele período, eu trabalhava para uma grande empresa de informática no setor bancário e estava longe de casa há meses. Trabalhei em Bolonha por quase 2 anos. E psicologicamente, quando eu não aguentava mais, né, estar fora de casa de segunda a sexta-feira. Né? Na época, eu vivia em um hotel, me locomovia de trem, de avião. Trabalhei também em Roma. Por muito tempo, eu realmente não aguentava mais psicologicamente. Para ser honesto, minhas semanas são apenas semanas inteiras de trabalho. Volto para casa nos fins de semana. Não tenho tempo para nada, só para arrumar a casa e fazer compras. Não sei, só essas coisas básicas. Volto na segunda para trabalhar a semana toda em Bolonha. Foi lá que, em certo ponto, eu disse, chega, agora é hora de encontrar uma solução para isso. E lembro bem que a ideia de reduzir o consumo, porque o problema que todos têm é, a pergunta clássica, né, que todos me fazem é sim, mas parar de trabalhar está bem, porém. Então, de onde você tira o dinheiro para viver? Aqui está a ideia de reduzir o consumo como um caminho para não precisar mais de todo aquele dinheiro que você ganha para viver, mas muito menos, e então trabalhar muito menos. Eu tive essa ideia uma manhã enquanto tomava café, é algo que eu contei no meu blog, acredito que seja até o primeiro post do meu blog. Pare de lavar o ponto .it de 2011, se não me engano. Uma manhã tomando café da máquina de café clássica, aquelas que existem nos halls dos escritórios das empresas. Eu fiz exatamente o gesto de beber o café e percebi que, na verdade, eu já tinha bebido o café, um momento antes. Não, e então para mim se tornou-se um gesto tão automático pagar para ter o café da manhã, tão automático, tão não pensado. Eis esse gesto que não me dava nem mais uma satisfação, não me dava nem mais aquele prazer do café. Me perguntei quantas coisas faço automaticamente, sem prazer ou satisfação, mas que ainda assim me custam dinheiro.
E então surgiu a ideia de dizer, eu tento reduzir ao máximo todas essas despesas que tenho, que na verdade não me dão nenhum prazer. São apenas automatismos. Gasto apenas porque foi assim que me ensinaram a fazer, comprar, etc. E comecei a guardar dinheiro, não precisando mais tanto dele. Nesse ponto, pedi um ano sabático. Fiz contas muito precisas de quanto dinheiro eu precisava para viver. Percebi que poderia viver sem trabalhar com 500 euros por mês. Trabalhar também gera custos, né, como deslocamento e alimentação, principalmente para quem vive em grandes cidades. Percebi que podia viver com pouco. Nesse ponto, eu tinha diante de mim a possibilidade de pegar um emprego de meio período. Então, no meu caso, a sorte e também o conhecimento em informática fizeram com que, ao contar essa história no blog, o blog passou a ser a renda que cobria os 500 euros que eu precisava para viver. Em certo momento eu disse, quer saber? Vou me demitir e viver sem trabalhar. Repito, contado assim parece rápido, mas na verdade foi um processo longo e exigente. Também uma análise introspectiva intensa. Não, pois você tem tudo. Como você diz, me desculpe. Quero dizer, é mais o trabalho, talvez, que você teve que fazer também em si mesmo, na mentalidade, que então, na prática, é o fato de trabalhar. Sim, porque você nasce, vive e cresce em um ambiente onde te dizem como é a vida. O máximo da vida é conseguir um emprego, formar uma família, ter uma casa, se aposentar e depois morrer. E então você diz, eu já tenho tudo isso porque tenho um emprego, uma família, uma casa. Por que não estou feliz? Você se pergunta, diz, mas qual é o problema? Você está deprimido porque não é livre para escolher o que fazer diariamente. E isso te impede de ser feliz. E essa coisa, quando finalmente a entendi, foi muito libertadora para mim. Tanto muito reveladora, quanto muito libertadora. Por que eu disse, uau, mas então? É por isso que não estou feliz. Porque eu acordo de manhã, e não é que eu possa dizer que há sol. Vou para a montanha, ou em 5 dias, pego um voo para as Ilhas Canárias. Eu não podia fazer isso, mas tinha que ir trabalhar todos os dias. Essa falta de liberdade, ela me deixava infeliz, e acredito que deixa a maioria das pessoas no mundo infelizes, né? Muitas pessoas, enfim, essa liberdade é obtida ao deixar de ter necessidades. O que estávamos falando no início é viver com pouco, ter poucas necessidades, e então precisar de pouco dinheiro. E então ser livre para viver como você quiser, claramente com algumas limitações. Muitas coisas que você fazia antes não serão mais possíveis, mas quando se pesa a sua liberdade, isso compensa. Com o resto, você precisa entender para si mesmo de que lado pesa mais. Na verdade, perceber também o fato de que você consegue viver com 500 euros. Alguém diz como você faz, você não vive mais, você não faz mais nada, absurdamente. Alguns dias atrás, eu e minha esposa nos sentamos à mesa para fazer o orçamento, né, o balanço de 2021, e como queremos mudar de casa, né, temos alguns objetivos, então precisamos juntar um pouco de dinheiro, fazendo alguns ajustes. Então, um poupador comum, não tão extremo como no livro. Quer dizer, até minha esposa percebeu que poderíamos viver com 1.400 euros, 1.500 euros. Ela diz, caramba, podemos guardar todo o meu salário e não é pouco. Ela ficou assim. Mas você percebe que fazendo alguns ajustes agora, talvez não retirando tudo como você fez, tanto quanto você fez, mas com alguns ajustes, viver com um salário só para a família é muito difícil, especialmente. Porque se você consegue guardar um salário inteiro, vamos fingir que seja de mais 1.500. Na Itália, a média é de 1.004 ou 1.005, já incluindo o 13º. Você sabia que em um ano dá para guardar até 25 mil euros? Afinal, em 10 anos e 10 anos passam, eu te digo como um velho que 10 anos realmente passam muito rápido. Você guardou 250 mil euros em 10 anos. Você compra um apartamento para alugar, ou faz investimentos em ETFs. Se comprar Bitcoin neste período, eles rendem muito rapidamente. Além disso, pense nisso. Mesmo que alguém não queira investir, mas faça isso por 10 anos. Você comprou uma casa sem fazer hipoteca? Sem fazer hipoteca, no que te dá uma liberdade incrível. Caramba, é muito.
Porque até no campo financeiro é verdade que se diz que em alguns casos não vale a pena comprar uma casa, talvez seja melhor alugar, etc. O fato é que, com os tempos atuais, se você perder o emprego, se tiver uma casa, pelo menos terá um teto sobre a cabeça, onde você vai ficar? Você vai comer arroz e batatas por um mês, mas terá onde morar. Você é muito gentil, sabe o quê? Sabe o quê, Fábio? Talvez as pessoas se perguntem como eu consigo viver com 500, né? Não, porque viver com tão pouco é suficiente. Se você quiser, se você quiser. Conto rapidamente, porque os seguidores habituais não conhecem tudo disso, mas como esse verdadeiro consegue com tão pouco, o fato é que há algo além da grande componente de economia. Isso é muito importante e faz parte da filosofia mais geral que tento promover como com o meu canal, que é a filosofia da simplicidade voluntária. Também tem a parte da autoprodução, por exemplo, tenho 2 jardins, um pequeno e outro grande, onde produzo sozinho. Durante todo o verão, grande parte do outono e da primavera, muitos vegetais, frutas, e então no final do verão eu congelo. Faço grandes sopas, uso-as para o inverno, né? Então tenho uma parte de autoprodução muito forte do ponto de vista alimentar. Moro em Trentino e por isso posso buscar lenha na floresta todo ano. Então, aqueço-me no inverno com a lenha que corto na floresta e, portanto, tenho um custo muito baixo do ponto de vista energético ao aquecimento, que tem um grande impacto nas despesas familiares, no orçamento familiar. Instalei e montei um sistema fotovoltaico potente no telhado de casa. Minha energia elétrica no carro é quase toda gerada por mim e ainda vendo para o Estado. E a cada ano, com essa venda, ganho 900 euros por ano, né? O que cobre o custo de todas as outras contas, como o lixo ou a água, por exemplo. Então, basicamente, tenho as contas zeradas. Então, é claro que supro a necessidade de dinheiro, no entanto, através de uma autoprodução, tanto energética quanto de alimentos. Quer dizer, eu faço o pão em casa, faço o caldo em casa, uso fermento natural em vez de levedura. Eu faço a pizza, nunca como em restaurante, né? Faço pizza em casa com forno a lenha feito com madeira da floresta. Não sei, faço bolos em vez de comprar lanches. Eu vou ao supermercado para comprar itens básicos como farinha e sal, pois só produzo o grão para fazer polenta. Quero dizer às pessoas que te seguem, mas talvez não me conheçam, que eu gasto tão pouco porque produzo tudo de que preciso, não tenho despesas. Essa é a questão. Então, né, como você disse que essa é outra pergunta que eu queria te fazer, acho que esse conceito ele é mal compreendido e foi resultado de um processo lento, não algo que aconteceu de repente. E, de fato, eu queria que você me explicasse, ou, de qualquer forma, falasse um pouco sobre o conceito de ganhar na loteria. Sei que um dos seus vídeos mais vistos no canal do YouTube é sobre como ganhar na raspadinha. Quero dizer, por que as pessoas, quando se trata de mudança ou de alcançar objetivos ou o famoso sucesso, eu também pensava que era algo instantâneo. Aquele vídeo é da época em que eu gravava com a GoPro e tentava dar um visual profissional. Mas é realmente visualmente horrível. Gostaria que as pessoas que nos seguem neste momento fossem tentar ganhar na raspadinha, parar de trabalhar e perceber como era ruim o que produzi naquela época. Mas, enfim, então há essa ideia na mudança em geral. Temos essa ideia de que a virada acontece imediatamente, de repente. É um clássico da nossa vida. Acredito que isso também vem de alguns hábitos que temos. Lembro bem quando trabalhava, acabávamos, talvez depois do trabalho, tomando um aperitivo no bar e lá, talvez um pouco sob o efeito do álcool, falávamos em largar tudo, abrir um quiosque no México, esquecer o resto e mudar de vida, mas depois nunca se realizava nada. Aí está o problema desse tipo de mudança, né? Seja uma mudança como a que eu fiz, que é ir para o exterior, que é mudar de vida de outra maneira, é que a probabilidade de falhar quando você dá um salto no escuro é muito alta, é quase certa, é quase certa. Você teve essa experiência negativa? Sim, 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 absolutamente. Na verdade, desculpe, vou interromper você, então vou deixar você falar imediatamente, que estou fazendo exatamente o vídeo da minha história, o vídeo que me deu mais trabalho
de todos desde que comecei a fazer vídeos, e eu fiz exatamente assim. E me machuquei muito, muito mesmo. Mas, digamos, se eu posso quebrar uma lança em seu favor, não é, infelizmente, é algo que o sistema em que vivemos nos incute. Isto é, quando no telejornal eles anunciam a pessoa X que ganhou a Super na Loto, voltando ao exemplo do meu vídeo, ele mudou de direção e dali em diante estará bem e poderá fazer o que quiser. Isso alimenta a nossa ideia, que eu chamaria de sonho, mas é mais uma convicção de que, para mudar de direção, devemos esperar por um momento desse tipo. O problema é que um momento desse tipo, para a grande maioria das pessoas, 99,9%, nunca chegará. E, infelizmente, como o seu caso exemplifica, quem pensa dessa maneira corre realmente o risco de se machucar muito. Mas, repito novamente, é o fato de sermos educados dessa maneira desde pequenos. Não estamos acostumados à mudança lenta, que exige esforço, comprometimento, introspecção e investimento de tempo. Nunca nos explicam ou ensinam sobre economia e sacrifício. Vivemos em um mundo onde tudo deve ser imediato, caso contrário não está bom, e então não está bom, não queremos isso. E então não estamos acostumados a isso. Somos todos vítimas aqui só por termos nascido. Na nossa sociedade, no entanto, a mudança é um processo lento. Parar de trabalhar ou, de alguma forma, mudar na própria vida é sempre uma mudança que passa por, primeiro, uma modificação dos próprios valores, uma revisão dos próprios valores, mudança de ponto de vista. Vejo o mundo de uma maneira diferente. Depois percebi que o dinheiro não é mais um meio para coisas, mas uma maneira de obter mais dinheiro, que será útil para realizar seus sonhos. E então, no final, quando você realmente estiver pronto, e talvez não esteja 100% pronto, porque você nunca estará, mas quando você se sentir pronto em 70%, 80%, porque se você esperar pela perfeição, nunca fará. Nunca há perfeição. Ao atingir 70% ou 80% das capacidades, você já se sente tranquilo. Então, finalmente, você tem uma base sobre a qual realmente pode falar. Faço uma mudança, mas se cair, conectou protegido e ainda tenho margem. Isso é fundamental. A mudança deve ser lenta. Sim, eu concordo. Senti isso na pele. Então, você sempre espera que haja naquela virada, né, aquela coisa, mas exatamente, né? Então, nunca chega. E bem, de qualquer forma, felizmente, consegui retomar e arrumar as coisas. Também, graças aos seus livros, na verdade, antes você me agradecia por tudo, mas eu realmente digo isso de coração, porque é realmente assim, quer dizer, onde estou agora, inclusive o que eu deixei de lado, né, a maneira de pensar, e como estou tentando passar isso também para minha esposa, ela também agora percebe. Foi também graças aos seus livros, então se eu digo isso é porque realmente tive uma mudança, senão não teria feito. Isso me deixa muito feliz. É por isso que escrevo os livros, para tentar explicar que tentar ajudar as pessoas a entender que uma certa escolha é possível de ser feita. Uma vida melhor é possível, mas exige calma e conhecimento adequado. Exatamente. Estou feliz e satisfeito, mas não levo todo o crédito. Certamente, boa parte do fato de você ter se levantado também se deve ao fato de você ter uma grande força de vontade. Certamente não, pois quantas pessoas depois se deixam levar ao cair? No entanto, se você conseguiu, significa que de qualquer forma você é uma pessoa forte, tem uma grande força de vontade, então isso te honra. Sou sortudo porque essa é uma qualidade que eu tenho. Sim, certamente isso é verdade. Mas você sabe o fato. Quando quer resolver algo, você procura até encontrar as informações certas. Então é verdade que tudo depende de nós, porque é como quando eu faço sessões de coaching com uma pessoa. Não, a mesma coisa. Eles me agradecem. Eu digo, olha que o trabalho foi feito por você. Ou seja, eu sou um facilitador, porque eu uso muito as perguntas, principalmente, né? Então não tenho truques estranhos, programação neurolinguística, assuntos complexos, e o trabalho é feito pela pessoa. É verdade que é um trabalho em equipe, fazemos juntos, mas então é você que deve dar a volta. Então, vamos dizer assim, Francesco, o último livro que me falta ler seu é Abandono Tudo e Vou Viver no Exterior, como é o título? Está certo. Abandono tudo e vou para o exterior. Ok, você pode nos explicar 2 ou 3 conceitos. Como se pode fazer isso?
Porque você disse que tem uma casa nas Canárias, então? Sim, então de onde vem tudo isso? Isso surge do fato de que eu, não tendo trabalhado o suficiente, não trabalhei 20 anos, trabalhei quase 20 anos, naturalmente não terei acesso à aposentadoria e, claro, não quero receber o rendimento de cidadania ou cheques sociais. Não quero ser um fardo para a sociedade porque não fiz nada e depois peço à sociedade que me sustente. Isso não é justo. Em determinado momento, fiz a pergunta que quase todos costumam fazer ou me fazem. Se você não trabalhar a vida inteira, como vai lidar com a aposentadoria e o que fará na velhice? Você não poderá ir cortar lenha na floresta, não poderá fazer muitas coisas. Considerando que tenho uma tia de 97 anos que faz quase mais coisas do que eu, então... O que eu pensei? Pensei, considerando que quando economizei tempo para construir a casa em que vivo, me restou lá um pequeno capital, muito pequeno, mas insuficiente para investir de maneira lucrativa. Eu disse, deve haver um lugar no exterior onde eu possa, por exemplo, comprar um apartamento que, quando eu ficar mais velho, colocarei para alugar, ou eu irei morar lá e colocarei meu apartamento aqui, minha casa aqui para alugar, e então isso será minha aposentadoria. Então, eu fiz uma grande pesquisa, vasculhei 12, 14, agora nem me lembro mais quantos eu revisei naquele livro que você citou. Lugares do mundo onde se pode viver com pouco, mas principalmente os apartamentos são baratos, as casas são baratas, a vida é barata. Descobri que há lugares no mundo onde, se quiser, pode-se receber a pensão sem impostos. Não é o meu caso. Ou seja, você está na Itália, se muda para Portugal, para as Ilhas Canárias, outros lugares são a Tunísia, etc., onde lá você recebe sua pensão italiana líquida de impostos, portanto, maior do que a que você receberia na Itália, de maneira legal, totalmente legal. Existem acordos bilaterais entre vários países do mundo. Eu os reviso neste livro que você mencionou, entre todos os lugares do mundo que tentei revisar, entre aspas, entender e compreender. Encontrei as Ilhas Canárias, em particular a ilha de Fuerteventura, que representava o compromisso certo. E lá comprei um apartamento por muito pouco, aproveitando um momento em que o mercado estava muito baixo, né? O mercado de casas, de imóveis estava muito baixo. Tenho este pequeno apartamento onde fiquei bastante tempo. Antes, com filhos fora da escola, eu podia ir lá. Agora que estudam, não vou com frequência. Quando eu for mais velho, talvez more lá, alugue ou fique aqui, decidirei depois. Desta grande pesquisa nasceu este livro. Porque eu disse, uau, traduzir leis de 14 países para compreender suas legislações e normas. Busquei saber sobre vagas e custo de vida. Tenho todo esse material, por que não fazer um livro, né, um manual de verdade, para ajudar as pessoas a viverem no exterior, e então escrevi este livro. O exterior é uma oportunidade. Para concluir este discurso, é uma oportunidade muito interessante. O problema é que comprar um apartamento no exterior para alugar é extremamente arriscado. Somente se você também tem alguém de confiança, como eu, e por isso escolhi aquele lugar. Da ilha de Fuerteventura, onde tenho uma pessoa de confiança em quem confio cegamente e, portanto, a quem posso confiar a gestão do meu apartamento. Caso contrário, temos o risco de ser enganado, de ter agências que, por exemplo, um golpe clássico, a agência aluga a propriedade, diz que não está alugada, mas enquanto isso ela recebe o aluguel e não te dá. Coisas desse tipo acontecem, além de notários falsos que fazem vendas falsas e então você perde todo o seu dinheiro. As coisas reais que caem nas Canárias, estas, por exemplo... Ok, é importante dar esse passo que é muito interessante. O poder do investimento é porque um dos grandes problemas que temos agora é que não há grandes retornos por aí, é difícil investir pouco dinheiro para ter grandes retornos. Não estamos mais nos anos 80, o exterior oferece ótimas oportunidades de investimento, desde que observada a condição mencionada. Ok, ótimo. Então isso também pode ser uma opção. E para aposentadoria, eu também quero me aposentar antecipadamente. Existem oportunidades ou coisas que podem ser feitas para substituí-la? Então, naturalmente, começamos pelo caso extremo. Ok, eticamente não é algo que eu sugiro fazer,
Não é correto, mas as pessoas precisam saber que se trabalharam pelo menos uns 15 anos, mas na verdade nem isso. Né? Se você está em condições econômicas particulares, ainda tem sempre a possibilidade de receber o benefício social. Se você tem uma renda muito baixa, Caio, agora também existe a pensão de cidadania, que é a renda de cidadania que o Movimento 5 Estrelas introduziu. Por misericórdia, no entanto, o benefício social sempre existiu. Então, mesmo que as coisas estejam indo muito mal, você ainda tem garantidos esses 400 euros por mês de benefício social. Não é uma coisa eticamente correta a fazer. Eu repito porque eu nunca vou aderir a isso no futuro, mesmo que eu esteja em apuros. Porque você não pode deixar de contribuir para a sociedade a vida toda e depois pegar o dinheiro dos outros que trabalharam. Isso não é correto. Existe esse paraquedas, então é importante mencioná-lo. Como todas as coisas, né, as coisas existem. Então, cada um, de acordo com sua consciência, escolhe o que fazer. A outra coisa que fazer, a que eu sugiro, é criar uma renda passiva como rendas passivas. Hoje, acredito que há duas apostas. A primeira são os planos de acumulação, o famoso plano de acumulação de capital. Por exemplo, você investe em um fundo negociado em bolsa. Faça 600 euros por dia com as opções. Ok, essas plataformas também não são totalmente inocentes. Nesse ponto de vista, porém, por exemplo, Money Farm é uma plataforma que permite que você invista dinheiro aos poucos, ter custos muito baixos para gerenciar seu dinheiro, e investir em ETFs, que são produtos financeiros muito diversificados, que têm retornos muito baixos. Porém, a longo prazo, especialmente se você aproveitar o que é chamado de juros compostos, ou seja, o que você ganha, retorna ao capital e cria um capital cada vez maior, que rende cada vez mais ao longo do tempo. Isso pode levar você a ter acumulado em 30 anos, talvez uma parte do seu salário ou uma parte do dinheiro que você coloca em uma pequena renda que substitui a aposentadoria. As pensões complementares que nos vendem, né, que subscrevemos no âmbito laboral, não são tão diferentes dessas coisas. São planos onde você investe dinheiro e recebe retornos. É igual. Só que se você faz isso de forma independente, talvez tenha um pouco mais de controle. É verdade que você não tem essas facilidades que eles te dão? Bem, aqui estamos entrando no complexo. Você pode fazer isso sozinho por plataformas como a Money Farm. Não sou afiliado, mas conheço, usei e já falei dela em outros vídeos. É bem interessante. A outra coisa é o imobiliário. Na minha opinião, o imobiliário é uma forma importante de investimento, mas exige um capital alto, já que para comprar um apartamento que gere renda de aluguel é preciso investir bastante. Especialmente se você aluga para estudantes ou para turistas. Digo isso como trentino. Trento está cheia de estudantes e os vales montanhosos de turistas no inverno e verão. São aluguéis que rendem muito, muito mesmo. 3 a 4% líquido de todas as despesas, de todos os impostos anuais, inclusive do imposto municipal único, a segunda casa, que é muitíssimo. O problema é que esses tipos de investimentos exigem um capital inicial bastante significativo. 200 a 300 mil euros, que nem todos têm, que nem todos conseguem acumular em tempos decentes, especialmente se não são jovens. Depois, há quem tenha sorte, quem tenha uma herança, quem tenha... Enfim, então, para mim, são essas duas as formas de investimento que podem te permitir, deixando de lado essa questão, justamente que eu estava falando, do cheque social que você recebe, mesmo se estiver na rua, quero dizer, mas são essas duas as formas de investimento em que apostar neste momento histórico. Então, anos atrás, quando eu escrevi Parar de Trabalhar, antes havia títulos do governo com bons rendimentos, mas com a inflação em apenas 0,3%, este ano eles não conseguem mais render. Ok. Ótimo, estou feliz por estar no caminho certo. Comecei no treinamento funcional, também comecei a estudar finanças pessoais que me interessam. Né? Além disso, quis te entrevistar justamente pela questão de viver com pouco, sobre necessidades e objetos. Isso, na minha opinião, era muito importante. E, de fato, pessoal, eu ainda convido vocês a seguir o Francesco no canal dele, no blog dele, porque são conceitos realmente importantes que permitem que você viva melhor. Quer dizer, pelo menos é o que eu estou percebendo
acredito que todos deveriam ter ao menos um conhecimento básico sobre isso. Bem, Francesco, eu agradeço. Não sei se há algo que você queira adicionar, que queira dizer. Digamos que eu poderia adicionar. O que discutimos hoje, exceto a parte financeira e o viver com pouco, está resumido no Manifesto da Simplicidade Voluntária criado pela comunidade, com participação dos membros. Se você buscar no Google o Manifesto para uma Simplicidade Voluntária, encontrará várias opções. Eu não chamaria de regras, eu gostaria de chamar diretrizes para a sua vida, para a própria vida, que, se seguidas de alguma forma, te levam a ver o mundo de uma maneira diferente, a viver de uma maneira diferente, em relação aos cânones, aos padrões que nos foram ensinados, que nos ensinaram, digamos, a nossa normalidade. Se quiserem saber mais, busquem no Google Manifesto para a Simplicidade Voluntária e conheçam nossa filosofia de vida em grupo. Ok, de qualquer forma, eu coloco todos os links na descrição deste vídeo, o site do Francesco, do canal, os livros, tudo, e é isso. Rapazes, então eu realmente espero ter lhes dado um conteúdo rico, importante, eu gostei muito. E de qualquer forma, o que tento fazer é trazer convidados que possam agregar valor ao meu canal, mas acima de tudo que possam ajudar as pessoas a melhorar suas vidas. Então, espero ter conseguido. Escrevam nos comentários exatamente o que acharam da entrevista, se gostaram, e é isso. Francesco, eu realmente te agradeço muito, porque exatamente, sou um grande fã seu. Eu agradeço a você naturalmente pela oportunidade, por tudo. Estou muito feliz que meus livros tenham realmente sido úteis para você, de alguma forma, porque realmente você sabe como é. Um escritor pode passar anos escrevendo um livro, lançá-lo online e não saber como será recebido. Depois saber que para alguém realmente serviu, foi realmente útil, é importante dar a força para seguir em frente. Depois te agradeço muito também por este testemunho, te agradeço muito e depois pelo convite esta noite, pela oportunidade. Vem do coração, porque é realmente assim, eu estou continuando neste caminho, justamente porque vi os resultados imediatamente, percebi que poderia haver uma mudança importante, então obrigado a você. Bem, pessoal, eu e o Francesco estamos nos despedindo. Inscrevam-se no canal, cliquem no sininho, sigam também o Francesco, vocês encontram todos os links dele na descrição. E tchau a todos.